Sabe o que os faraós do Egito, o Império Romano e os supercomputadores de hoje em dia têm em comum? A resposta é um metal que nasceu literalmente na explosão de estrelas. Essa é a história de 5.000 anos do ouro. Mas não é só sobre um metal precioso. É sobre a busca da humanidade por uma âncora, por algo sólido em um mundo que está sempre mudando. Para a gente entender por que o ouro e não, sei lá, o ródio ou o paládio, a gente precisa olhar para a química. Diferente do ferro, ele não enferruja. Diferente da prata, ele não escurece. Ele é quimicamente inerte, ou seja, praticamente eterno. E, ao mesmo tempo, ele é raro. Raro o suficiente para que só um pouquinho dele já valha bastante. Então essas duas coisas, durabilidade e escassez, não foram uma escolha cultural. Foi uma descoberta, quase uma imposição da física. Isso fez do ouro o veículo perfeito para transportar o valor, não só no espaço, mas principalmente através do tempo. A nossa jornada de hoje vai passar por 4 grandes eras. A gente vai começar vendo como o ouro deixou de ser um objeto de adoração para virar uma ferramenta de comércio. Depois, vamos ver a época em que ele virou a âncora da economia global, o momento dramático em que essa âncora foi cortada e, por fim, o seu retorno surpreendente para o centro do palco geopolítico de hoje. Nossa história começa lá na antiguidade, numa época em que o ouro não era para comprar coisas, era para adorar os deuses. Vamos mergulhar nessa jornada incrível de como a chamada carne dos deuses dos egípcios foi, aos poucos, se transformando na primeira forma de dinheiro confiável que o mundo conheceu. E essa jornada foi longa, viu? E cheia de lições. Tudo começou lá no Egito com uma proporção de valor bem simples. Mas o verdadeiro pulo do gato aconteceu na Lídia, com as primeiras moedas que tinham a pureza garantida pelo Estado. Só que foi Roma que nos ensinou a lição mais dura. Quando um governo começa a misturar metais mais baratos nas moedas para pagar as contas e financiar guerras, a confiança vai embora e a economia quebra. Foi preciso o imperador Constantino criar os sólidos, uma moeda de ouro quase puro, para restaurar a ordem. A confiança nela era tanta que o sólido se tornou a moeda de referência do Mediterrâneo por mais de 700 anos. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. A genialidade da Lídia não foi usar o ouro, foi carimbar o ouro. Ao colocar o selo real na moeda, o Estado estava dizendo, eu garanto a pureza disso aqui. Isso eliminou a desconfiança de cada transação, diminuiu os custos e permitiu que o comércio, os mercados e até o crédito explodissem de uma forma nunca antes vista. Pensa no impacto disso. De repente, o dinheiro deixou de ser só um pedaço de metal para se tornar um instrumento de poder do Estado. Agora a gente avança rápido para o século XIX, para a chamada Belle Époque. Foi a verdadeira era de ouro das finanças globais, um tempo em que a economia do mundo inteiro foi de propósito ancorada no metal amarelo, criando um período de estabilidade e crescimento global que nunca tinha sido visto antes. Sob a liderança do Império Britânico, o mundo adotou o padrão ouro clássico. A regra era de uma simplicidade elegante. Qualquer pessoa podia ir a um banco e trocar suas notas de papel por uma quantidade exata de ouro físico. Isso não criou uma moeda única, mas forçou todas as grandes moedas a andarem juntas, em sincronia, estabelecendo taxas de câmbio que eram fixas e previsíveis no mundo todo. E a beleza desse sistema, como descreveu o filósofo David Hume, é que ele se corrigia sozinho. Pensa numa balança. Se um país comprava mais do que vendia, o ouro dele saía para pagar essa diferença. Com menos ouro, tinha menos dinheiro circulando e os preços caíam. De repente, os produtos daquele país ficavam mais baratos para o resto do mundo. As exportações aumentavam e o ouro voltava, reequilibrando a balança. Era um sistema que impunha uma disciplina fiscal de forma quase automática. Mas essa disciplina toda tinha um custo social enorme. Nos Estados Unidos, por exemplo, o assunto dividiu o país. Para os banqueiros e industriais, a estabilidade do dinheiro forte era ótima. Mas para os fazendeiros e endividados, era um desastre. A deflação constante fazia com que o valor do dinheiro subisse e as dívidas deles ficavam mais difíceis de pagar a cada ano que passava. A famosa frase de William Jennings Bryan, "Não crucificareis a humanidade numa cruz de ouro", resume perfeitamente essa agonia. Ele dizia que a rigidez do sistema estava, na prática, estrangulando as pessoas comuns. E o ponto de virada foi esse. Essa arquitetura de estabilidade não sobreviveu ao teste final. Para financiar a carnificina da Primeira Guerra Mundial, os países precisavam de uma coisa que o ouro não permitia: a capacidade de imprimir dinheiro sem limites. A disciplina foi deixada de lado por pura necessidade, e o sistema clássico simplesmente desmoronou.
E isso nos leva direto para o século XX. Aqui, uma nova tentativa de reconstruir um sistema ligado ao ouro foi feita, mas ela acabou desmoronando de uma forma espetacular, dando início à era atual do nosso dinheiro sem lastro. Depois da destruição da Segunda Guerra, o mundo se reuniu em Bretton Woods para criar uma nova ordem. Com os Estados Unidos como a superpotência econômica indiscutível, dona da maior parte do ouro do mundo, um novo sistema foi criado. Não era uma volta ao padrão ouro clássico, mas sim um padrão troca-ouro. Agora, só o dólar americano podia ser convertido em ouro. Todas as outras moedas seriam atreladas ao dólar. E com isso, o dólar virou o centro do universo financeiro global. Só que esse sistema tinha uma falha de projeto fatal, uma espécie de bomba-relógio que o economista Robert Triffin já tinha previsto. Pensa num banco que emite mais recibos de depósito do que a quantidade de ouro que ele realmente tem no cofre. Para o comércio mundial crescer, mais e mais dólares precisavam circular pelo mundo. Com o tempo, a quantidade de dólares fora dos Estados Unidos ficou muito maior do que as reservas de ouro em Fort Knox. A promessa de converter todos aqueles dólares em ouro se tornou matematicamente impossível. E a hora da verdade chegou no dia 15 de agosto de 1971. Pressionado por países como a França, que queriam trocar seus dólares por ouro de verdade, o presidente Nixon foi à TV e, com essas palavras, ele cortou o último fio que ligava o sistema monetário global a uma âncora física. A suspensão temporária de Nixon acabou virando permanente. E assim, pela primeira vez na história da humanidade, todas as moedas do mundo se tornaram fiduciárias. O que isso quer dizer? Que o valor delas não vem de um bem físico, mas unicamente da confiança, da fé no governo que as emite. O grande experimento com dinheiro sem lastro tinha começado. Vamos agora para a nossa última parte. Longe de virar uma peça de museu, o século XXI viu o ouro ressurgir de forma impressionante, não como dinheiro do dia a dia, mas como um ativo estratégico fundamental para as nações. Olha, esse número é simplesmente impressionante. 1.045 toneladas. Isso é o equivalente a mais de 80 ônibus de 2 andares em ouro maciço comprados por bancos centrais em um único ano. Isso não é só uma tendência, é uma mudança sísmica na política monetária global. Mostra que os próprios guardiões do sistema financeiro estão correndo de volta para a segurança do metal. Este gráfico aqui conta a história toda. Entre os anos 90 e 2008, os bancos centrais do Ocidente estavam vendendo seu ouro, achando que era um ativo do passado, uma relíquia bárbara. A partir da crise financeira de 2008, a tendência virou completamente. Agora, os bancos centrais de mercados emergentes como a China e a Índia estão liderando uma corrida de compra sem precedentes. E teve um evento que acelerou isso de forma dramática: o congelamento das reservas da Rússia em 2022. A mensagem para o resto do mundo foi chocante e clara. Reservas em dólares ou euros não são uma propriedade soberana absoluta. São, na verdade, uma promessa que pode ser cancelada por motivos políticos. O ouro, guardado no seu próprio cofre, é o único ativo de reserva que não tem esse risco de contraparte. Ou seja, ele não depende da boa vontade de outro país para ter valor. E o mercado hoje é muito mais diverso. A compra dos bancos centrais é a grande história geopolítica da desdolarização. Os investidores privados buscam o ouro como proteção. E aqui vem a surpresa. Até a revolução da inteligência artificial está puxando a demanda para cima. O ouro é um condutor insubstituível e resistente à corrosão, essencial nos chips e conectores de alta performance que movem os servidores de IA. Nesses sistemas onde falhar não é uma opção, só o melhor material serve. E o tal do ouro digital? A ideia de que o Bitcoin substituiria o ouro foi testada na prática em 2025. Durante uma crise geopolítica, os dois ativos se separaram. O ouro se comportou como sempre, um porto seguro, subindo de valor. Enquanto isso, o Bitcoin caiu, se comportando mais como uma ação de tecnologia de alto risco. E isso deixou bem claro que, para o dinheiro institucional, os dois ativos têm papéis fundamentalmente diferentes numa carteira. No fim das contas, a história de 5.000 anos do ouro é uma história sobre confiança. É uma tensão constante entre a flexibilidade das promessas humanas e a disciplina da realidade física. Quando a confiança nas instituições balança, a humanidade por instinto procura uma âncora. A grande questão para o nosso século é, no mundo de moedas digitais e tensões geopolíticas, onde essa confiança vai finalmente encontrar o seu porto seguro? A história nos deu uma resposta por milênios, mas o futuro ainda está sendo escrito.